vamos falar sobre a pandemia. A nossa convidada é Lúcia Souto, médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz e presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, o CEBS. Olá, Lúcia, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia a todas e todos que estão aqui conosco. Prazer estar de novo aqui. Prazer é sempre o nosso, né, Lúcia? Lúcia, a gente vai falar aqui de forma internacional, para depois a gente chegar aqui no Brasil, sobre a pandemia. Você viu que na China, mais de 30 milhões de pessoas estão em lockdown, né, por causa de um novo surto da Covid-19. O número de infecções diárias é o mais alto desde o início da pandemia no país. Pelo menos 21 províncias chinesas já confirmaram os casos da doença. A Ômicron é a variante que está presente nesse novo surto. Chama a atenção essa nova onda na China, Lúcia, que sempre teve assim um autocontrole da doença. O que isso pode nos sinalizar, hein? Olha, Marilu, na verdade é até bem previsível que ocorresse esse surto na China, porque a Ômicron ela tem uma característica que é um espalhamento gigantesco. Isso aconteceu na África, na Europa e no Brasil. Nós vivemos essa tsunami que foi a Ômicron no Brasil e sabemos como é esse autocontágio da Ômicron, né? Então a China hoje está vivendo exatamente esta situação. Sendo que no caso da China, eles estavam há um dia atrás com 5 mil e poucos casos, hoje é 3 mil. Eles estão com aquela estratégia que a China tem de Covid zero, né? Eles, mesmo com pouquíssimos casos, você vê, a China não chegou a 5 mil mortes desde o início da pandemia, nós estamos em quase 700 mil. Então, é uma diferença muito grande, mas eles têm essa estratégia que é Covid zero. Então, bastou um primeiro caso. E no caso da Ômicron, esse espalhamento, como a gente viu no resto do mundo, é enorme. Então, eles estão realmente numa situação que estão aí já botando em confinamento, como é parte da decisão deles, né? 30 milhões de pessoas com esse objetivo claro, que é evitar a transmissão. E que só se evita nos casos agudos da transmissão, exatamente como eles estão fazendo. Então, é uma vivência que eles estão tendo no momento que já aconteceu em outros territórios mundiais, né? África, Europa e Brasil, por exemplo. Exato. Não, e é incrível, né, Lúcia, porque eles suspenderam, né, muitos municípios, né, suspenderam aí os transportes públicos, né, enfim, restaurantes fecharam, escolas também estão fechadas, né, e eles estão fazendo rondas de testes em massa, né, para todos os moradores. Isso é incrível, né, quer dizer, eles estão conseguindo conter aí o avanço também dessa Ômicron, né? Exatamente, você vê que de um dia para o outro já diminuíram o número de casos, que eram 5 mil, se eu não me engano, ontem já foram 3 mil, quer dizer, mas é um país que tem uma estratégia clara, como alguns outros tiveram, Nova Zelândia, alguns países tiveram essa estratégia, que é a estratégia, no caso da China, da Covid zero. Então, essa combinação de testes maciços, como eles estão fazendo, e o lockdown, digamos assim, é realmente uma estratégia efetiva para conter a transmissão de uma variante que já sabemos que tem um espalhamento muito grande. Então, se não fizer isso, realmente... Agora, uma coisa boa de notícia é que o número de mortes, entendeu? É praticamente... Não há registro até o momento. Então, também um dado alvissareiro, digamos assim. Agora, é uma estratégia que eles têm que eu acho que é relevante. Sem dúvida. Agora vamos falar aqui sobre Israel, já puxando aqui para o Brasil, tá, Lúcia? O Ministério Israelense da Saúde anunciou ontem a detecção de 2 casos de contágio por uma variante não identificada do coronavírus, que combina as subvariantes BA1 e BA2, né?
O comunicado foi divulgado pelo Ministério e diz o seguinte, que essa variante ainda não é conhecida no mundo e os 2 casos foram descobertos graças a testes de PCR feitos no aeroporto, né? De novo aí os testes, né? E esse fenômeno das variantes combinadas já era esperado. E você já tinha falado isso lá atrás, né, Lúcia, que realmente é praticamente normal aparecer novas variantes, não é? É praticamente normal, inclusive essa recombinação de variantes, né? Porque várias pessoas estão com uma ou outra, digamos assim, variante, e, na verdade, nesse convívio, nessas transportes coletivos, na rua, bastante favorece essa recombinação de variantes. Agora, também no caso de Israel, que eles têm um sistema de vigilância genômica a partir da testagem ampla que também eles fazem, né? Eles já puderam detectar, mas há também uma sinalização de que provavelmente não é mais grave, pelo menos as pessoas que estão sendo acompanhadas não tiveram quadros leves, dor de cabeça, uma febre, mas não precisaram de cuidados hospitalizadas. Então já é uma boa notícia essa também. E também a informação preliminar que eles estão dando de que também as formas mais graves são protegidas pela vacina. Que ótima notícia, né, Lúcia? Agora vamos falar aqui de nós, aqui no Brasil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou atrás, né, sobre a confirmação de 2 pacientes infectados com a Delta Cron, que é justamente a recombinação genética das variantes Delta e Ômicron da Covid-19. Apareceu aí nos estados do Pará, teria aparecido, né, nos estados do Pará e do Amapá. A declaração foi dada na terça-feira, só que depois o jornal O Globo revelou o resultado dos sequenciamentos genéticos feitos pela Fiocruz, de onde você está, inclusive, né, para determinar se os casos sob suspeita se tratam de recombinação genética ou de uma co-infecção pela Delta e pela Ômicron. Ainda precisa ser confirmado isso, né, Lúcia? Ele voltou atrás, mas, enfim, a Fiocruz está atenta a esse caso aí do Delta Cron, né? Está bastante atenta, né? Nós temos um virologista lá da unidade de Manaus, que é o Naveca, que é uma das pessoas de proa, né, dessa investigação a nível nacional da questão genômica, né? Então, eu acho que a gente está com uma vigilância, a parte não a necessária, por exemplo, muito aquém, por exemplo, da que Israel e a China estão fazendo, que faz essa testagem máxima. O Brasil não está fazendo essa testagem, mas, de qualquer maneira, o que acontece? Essa também, se tiver essa combinação da Delta com a Ômicron, o Brasil é possível que isso ocorra, né? Mas também tem a informação de que ela estaria ainda sensível à vacina, entendeu? E, portanto, reafirmar aqui, o Marilu, essa questão da vacina, porque nós temos aqui no Brasil ainda uma tarefa a cumprir com relação à vacinação. Nós temos, assim, cerca de 175 milhões de pessoas com a primeira dose da vacina, o que equivale em torno de 81,3% da população. Temos 158 milhões já com as 2 doses, o que é considerado a vacinação completa, que dá 73%, né? Para a gente, 73%, 73,58% de pessoas, né? Com a terceira dose de reforço, nós temos 32%. Quer dizer, então, ainda temos uma tarefa. E a gente sabe que para a gente ter uma tranquilidade, por exemplo, para relaxar com relação ao uso de máscaras, era importante a gente construir critérios. Um deles, por exemplo, é a vacinação atingir 90% da população. Isso é um dos critérios, né? E a gente ter, de uma forma mais prolongada, acompanhando um platô e depois uma queda, coisa que já está acontecendo, a queda, em vários estados brasileiros. Mas temos aí surpresas, como, por exemplo, Goiás. Teve agora uma explosão de casos. Então, é um momento de todos nós ainda termos esse princípio da precaução e da cautela.
Então, nesse momento, eu acho que o uso de máscaras em lugares fechados, ela é importante ser mantida. É uma estratégia que eu acho que o Brasil deve incorporar com tranquilidade, porque não há nada demais você usar máscara nos recintos fechados e se protege e protege aos outros. Mas eu acho que no Brasil, e também essa questão da vacinação que eu estou reafirmando aqui, porque tivemos agora um estudo, né, juntando os dados, que os dados existem, então é só uma questão de juntar os dados, né? 26 vezes maior o número de pessoas que estão morrendo do que de não vacinados do que vacinados. Então, isso é uma coisa muito clara, é uma evidência. É uma evidência da importância da vacinação. Então, acho que nós precisamos estimular cada vez mais a população a se vacinar, porque isso já está comprovado, que ela evita mortes. Quer dizer, pode não evitar a doença, mas evita mortes pela doença, o que é muito bom e muito importante. Agora, quando você fala de 90%, é na segunda dose ou já na terceira dose? Que você fala que a gente podia ter na segunda, né? Na segunda dose. Porque o reforço dessa terceira dose, eu acho que ele pode, inclusive, inicialmente estar sendo destinado às pessoas idosas, mais de 80 anos, e também às pessoas com comorbidades. Mas a vacinação que nós consideramos completa são as 2 doses. Então, já é bastante efetivo você ter completado com as 2 doses a sua vacinação. E o que você acha da quarta dose, né? A gente já tem aí municípios e estados, né, que já estão com a quarta dose. O estado de São Paulo vai adotar a quarta dose a partir de segunda-feira, exatamente com pessoas acima de 80 anos. E, enfim, como é que você vê também essa quarta dose? Eu acho que com esse critério que está sendo estabelecido, eu acho que é importante, porque são, de fato, as pessoas mais vulneráveis. Então, é importante porque depois de um tempo, você sabe que a imunidade começa a baixar. Não tem ainda uma efetiva avaliação e um consenso de que essa quarta dose é necessária, mas provavelmente será, entendeu? Num dado momento, né? Uma outra informação, Marilu, que eu acho que é interessante a gente trazer aqui, é que, por exemplo, o Brasil ele tinha há um tempo atrás, entendeu? Um número de mortes menor do que nós temos agora, e era importante. Eu vou até pegar o dado aqui que eu não estou achando, mas era só com relação à questão da gente manter a máscara nesse momento, né? Porque se a gente teve, num dado momento, um número até mais baixo do que hoje de casos, e a gente mantinha o uso das máscaras, porque agora, com o aumento ainda do número de casos relativo a outubro do ano passado, esse dado que eu estou falando, não é o momento da gente liberar de uma forma generalizada o uso das máscaras. Então, 2 estratégias. Manter o uso da máscara para recintos fechados ainda um tempo. A gente está em 25 estados brasileiros, na maioria, com uma tendência de queda. Isso é importante registrar, mas há ainda regiões como Tocantins, Mato Grosso, Amapá, Roraima, que não estão com essa tendência de queda, e essa novidade, digamos assim, de Goiás, numa situação explosiva de casos. Então, é uma situação... teve uma declaração ontem do Tedros Adhanom, da OMS, muito importante, porque ele disse que não haverá, mais uma vez ele diz isso, controle da pandemia quando ela não for controlada no mundo inteiro. Então, isso significa que a estratégia de ampliação da vacinação, ela precisa ser realmente ampliada mundo afora, com a questão da vacina como bem comum, quer dizer, são estratégias que precisam ainda ser ampliadas, como afirmou ontem o coordenador da OMS, o Tedros Adhanom.
Olha, podem, governadores, prefeitos podem dizer que não precisa usar máscara, mas eu vou na sua, viu, Lúcia? Eu vou continuar usando a máscara sim, viu? Agora, só para a gente fechar aqui, rapidamente, tem um minutinho ainda, mas depois a gente vai poder falar mais sobre isso. A gente tem a notícia, né, da Frente pela Vida, enfim, associações científicas, movimentos sociais, vão lançar a Conferência Nacional Livre, Democrática e Popular de Saúde no próximo dia 7 de abril, não é isso? Eu queria que você falasse rapidamente, porque a gente vai voltar a falar, né? Vai ser em agosto, mas conta aí para a gente direitinho. Olha, Marilu, é porque a Frente pela Vida, partidos, movimentos sociais, uma ampla articulação está considerando que, primeiro, a saúde ela se mostrou como uma estratégia vital em defesa da vida, do bem-estar, da qualidade de vida das pessoas. Se não houver mobilização da sociedade, nós não iremos interromper esse processo de privatização da saúde, essa escalada de privatização da saúde. Então, estamos aí nos articulando para lançar essa Conferência Popular Democrática no dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, para que a população que hoje vê a importância do SUS, que vê a importância da saúde como direito e não mercadoria, isso é novo. Hoje nós temos uma sensibilização diante da necessidade de valorização da saúde como direito, né? Então vamos fazer esse lançamento com uma ampla repercussão, vamos todas as nossas entidades estar repercutindo, a TVT já vai também transmitir esse lançamento conosco. É provável que a gente tenha uma gravação de várias lideranças populares que nós estamos articulando aí. Enfim, e no dia 5 de agosto é que será organizada essa conferência, que é o Dia Nacional da Saúde. Quer dizer, lançaremos o Dia Mundial, que é 7 de abril, e vamos realizar já criando comitês populares para a conferência, porque ela é livre, aberta, quem quiser participar, participa, podem já acessar a página da Frente pela Vida, lá tem todos os documentos que são referência, como a tese do SEBS, o documento da Abrasco, o relatório da Conferência Nacional de Saúde, e essa etapa da Conferência Livre, Marilu, é importante que a gente ressalte, ela também é uma etapa do processo da 17ª Conferência Nacional de Saúde, que será realizada e já convocada pelo Conselho Nacional, será realizada no ano que vem, em 2023. Porque a gente sabe, Marilu, que se o povo não participar, não realizaremos mudanças nesse país. Então, é uma decisão de todos nós que nós queremos participar, queremos construir e reconstruir para valer o nosso país. Perfeito, Lúcia. Muitíssimo obrigada aqui pela sua participação, todo o seu conhecimento, essas informações tão importantes para a gente, viu? Um forte abraço para você e até a próxima, Lúcia. Até a próxima, Marilu. Beijo. Falamos aqui com a Lúcia Souto, médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz e presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, o CEPS. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.